Shalom a todos, paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que seja do Facebook, do YouTube, dos grupos, acompanhe as leituras do Evangelho, porque nós ainda temos essa liberdade de pregar. Nós ainda temos essa liberdade de pregar. Isso aqui é uma palavra poderosa. Feliz daquele que dá ouvido a essa palavra. No Apocalipse fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou o que o Espírito está dizendo a você. Aí no Apocalipse já estava falando diretamente com aqueles que já acreditavam, que tinha o nome de igreja, comunidades, aqueles grupos que tinha em cada cidade, ok? Que acreditava no Messias de Nazaré. Mas aqui hoje nós estamos falando, pela misericórdia de Deus, nós estamos falando na internet com pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem a Bíblia. Tomara que alguém pare para dar ouvido. Às vezes as pessoas, elas até já conhecem, já ouviu falar, mas não tem interesse, não aguenta vencer os problemas. Da nossa força a gente não aguenta, não. Eu também passo por problemas, viu, gente? Por nossa força a gente não aguenta mesmo. Mas vamos obedecer o Senhor, que o mais Ele fará. Ok? Aleluia. Pois é, então aqui no João 13, foi o último que eu fiz, a primeira parte, né? De João 13. E eu acho que eu finalizei com esse versículo aqui que fala, João 13, 19. Esse versículo fala assim: estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Ok? O Senhor Jesus estava falando que Ele ia morrer, ia ressuscitar, explicando para os discípulos o que ia acontecer. E Ele falou: eu estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Esse eu sou aqui é o Idveva Virrer. Esse eu sou aqui é o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente, ou na árvore que queimava. Queimava, mas não queimava, porque não era o fogo que nós conhecemos. Ok? E o Senhor Jesus falou: crê que eu sou. E o Idveva Virrer. Mas espera aí, Ele é o Filho de Deus, mas Ele é e eu sou. Deus se manifesta através do Filho. Na antiga aliança também Deus se manifestava através do Filho, como o anjo do Senhor. Ok? O Senhor Jesus ainda não tinha vindo nascer de uma mulher e não tinha corpo humano ainda, como nós. Mas Ele tinha Quando se fala que Deus apresentou em forma humana, fala teofania, ok? Ali já tinha, hoje em dia as pessoas falam assim, cristofania, quando aparecia o anjo do Senhor na antiga aliança, ok? Cristofania. O Cristo, Filho de Deus, que já existia em espírito na eternidade.
em espírito. Por que a gente usa essa palavra em espírito? Porque a gente não vê, ok? Tem os corpos espirituais, mas a gente não vê. Só quando ele se materializa. Que a gente vê, por exemplo, um anjo não é um ser humano, gente. Um anjo não é um ser humano, viu? Mas ele se materializa com a forma de um ser humano para poder se comunicar conosco. Ok? Só que o Senhor Jesus, ele não precisa mais se materializar em forma humana, porque ele tem o corpo humano. Que ele veio aqui e adquiriu, em meio a muito sofrimento. E ainda morreu por nós. Aleluia. Aleluia. E a glória de Deus está nele. Quando as pessoas se ajoelhavam diante de Jesus, é como se elas estivessem se ajoelhando diante do Pai. Ok? Os anjos mesmo, aqueles anjos que são os mensageiros, quando o que for verdadeiro, o que for de Deus, quando vai ajoelhar diante dele, ele fala, não pode ajoelhar diante de mim, não. Agora, os falsos anjos, se eles forem imitar anjo de luz e aparecer, vocês têm que tomar cuidado. Tomar muito cuidado, porque o inimigo pode se aparecer como falso anjo. Então você tem que ter muito discernimento de saber quem é Jesus, quem é um anjo que aparece, ok? Tem que ter muito discernimento espiritual. O Senhor Jesus, não tem problema você se ajoelhar diante dele. Porque o Pai está nele, você está ajoelhando diante do Pai. Mas cuidado com outras coisas que tem. Na realidade, o mundo tem dois reinos, gente. Aqui tem o reino da luz que está através daqueles que creem, e tem o reino das trevas. O reino da luz através daqueles que creem em Jesus de Nazaré, ok? E o reino das trevas, aqueles que rejeitam o Senhor Jesus de Nazaré. Rejeitou o Senhor Jesus de Nazaré, já está no reino das trevas. O que eu preciso fazer para estar no reino das trevas? Já está. Se rejeitou o Senhor Jesus de Nazaré, já está no reino das trevas, ok? Porque lá no jardim, Adão e Eva deu legalidade. No jardim, Adão e Eva deu legalidade para o inimigo. Ok? Então, a partir do momento que o ser humano começa a entender o que é do bem e o que é do mal, e o ser humano prefere o que é do mal, ele já está seguindo o reino das trevas. Ok, gente? O que ele precisa fazer para ser salvo? Ele precisa sair do reino das trevas e para o reino da luz, nascer de novo. O Senhor Jesus falou para um judeu, um rabino judeu, Nicodemos, era um rabino. Está escrito na Bíblia que ele é mestre de Israel. Mestre e rabino. O Senhor Jesus falou para ele, precisa nascer de novo. Ok? O rabino tem todo o conhecimento da Bíblia antiga. Todinho. Mas o Senhor Jesus falou para ele, precisa nascer de novo. Tem todo aquele discurso lá, você vai ver em João 3. Ok, lemos no 19 aqui, só para falar que eu sou, né? Eu sou. Então, quando você está diante do Senhor Jesus, você está diante de eu sou. E o de vai vir. Porque o Pai se manifesta no Filho. Isso aí está na Bíblia, não é invenção minha, não. Ok? Agora vamos para o 20. Versículo 20, viu? Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 20. Às vezes eu tenho que parar, respirar, falar devagar para não correr muito. Então aqui no 20,
que a segunda parte, eu já tenho um vídeo da primeira parte, essa aqui é a segunda parte, ok? Então aqui no versículo 20 fala assim: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu também falei sobre isso, né? No último, acho que falei sobre isso. Ok? Então, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Olha, o Deus da Bíblia toda, pelo Espírito Santo, o apóstolo João escreveu: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O apóstolo João escreveu aqui, mas quem é que falou essas palavras? O Senhor Jesus de Nazaré. Foi ele que falou essas palavras, ok? O Senhor Jesus que falou essas palavras. Então, você vai só quebrar a cabeça, quebrar a cara, quebrar a cabeça, sei lá, quebrar. O seu cérebro vai pegar fogo. Se você acha que rejeitando Jesus, você acha que vai chegar em Deus. Ninguém nunca viu Deus. E para ter contato com Deus é através do Filho, assim está escrito, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E para também se conectar com o Senhor Jesus, também precisa ter o Espírito Santo. Que Ele nos enviou o Espírito Santo para que a gente cresça. Através do Espírito Santo a gente crê em Jesus de Nazaré. Ok? Quem verdadeiramente crê e segue, de verdade, obedece, é pelo Espírito Santo. Ok? Ah, mas o pastor fez isso, fez aquilo, mas você não sabe se ele tem o Espírito Santo. Pode ser que ele tenha só o conhecimento da letra. Tem muitas pessoas que elas têm só o conhecimento da letra. Muitas pessoas que elas não têm o Espírito Santo. Muitas pessoas que elas têm só o conhecimento da letra. Então, não é porque está numa igreja, que está tomando conta de uma igreja, que recebe o título até de apóstolo, isso aqui. Não é por causa disso que a pessoa vai estar cheia do Espírito Santo. Pode ser que realmente tem o Espírito Santo, pode ser que não. A Bíblia fala que pelo fruto conhece e fala que de uma árvore não pode dar 2 frutos diferentes. De uma árvore só não pode dar 2 frutos diferentes. Ok? Quando a pessoa está dando o fruto da verdade, ela está com o Espírito de Deus. Mas quando ela está dando o fruto da mentira, ela está com o Espírito do outro, das trevas. E aqui o 21 fala: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Ou pode também falar com perturbado de alma, ok, gente? Às vezes as traduções para espírito, para alma, às vezes ela não consegue separar muito, não. Perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Então, eu creio que esse perturbou de espírito, creio que está falando da alma. Porque a alma, ela tem a parte espiritual. A parte que é ligada ao espírito. E ali ele estava diante do inimigo, mas não era só diante do inimigo Judas. O Senhor Jesus tinha dom de visão, ele via tudo, ele via o que a pessoa pensava, ele via tudo. Ali o inimigo estava ali no Judas. Os discípulos olhavam e via só o Judas. Mas o Senhor Jesus olhava e via o inimigo. Vocês entendem? Aquela vez que o Senhor Jesus falou para Pedro, não é que o Senhor Jesus estava xingando Pedro de Satanás. É porque ele estava vendo Satanás falando através da boca de Pedro. Ok, gente? Então fique atento, gente. A Bíblia, ela ensina o espiritual.
Que o eterno Deus seja conosco, nos dê a vitória, em nome de Jesus de Nazaré, e derrote o nosso inimigo, em nome de Jesus de Nazaré. Deixa eu ver a leitura. Então o Senhor Jesus ali ficou, ali, olha, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito ou em alma e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. O 22. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber o que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, que é o João, viu? Era o discípulo mais novo, a crer até que João pudesse ser primo do Senhor Jesus, por parte de mãe, ok? Vamos lá. O 24. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo. Simão Pedro, que sempre gostava de entrar nas conversas. E como quem estava mais perto do Senhor Jesus era o discípulo João, ele fez sinal para ele e falou: pergunta para ele aí a quem ele está se referindo que vai ser o traidor, entendeu? Aqui o 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou. Peraí, eu não li o 24. Não, 24, que acho que eu já li sim, mas vamos lá. 24, versículo do capítulo 13 de João. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Esse discípulo que perguntou quem é, o apóstolo João, que era novo na época. Ok? Foi o que o Senhor Jesus falou: toma conta de Maria, a mãe de Jesus, ok? Vamos continuar. Aqui já o 26 agora. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Ele falou assim: olha, eu vou molhar esse pão aqui, e aquele que eu der é que é o traidor. Eles já estavam na ceia, já estavam fazendo a ceia. Era uma Páscoa diferente aquela. Era uma Páscoa diferente, gente. Ali não tinha um cordeiro morto, ok? Porque o cordeiro ainda ia morrer. Não tinha um cordeiro queimado, morto, queimado, e o pessoal comia daquele cordeiro. Não. Ali era o pão e vinho que representava a nova aliança. E o Senhor Jesus, que era o cordeiro, ok? E ele ainda ia ser morto. Ok? Tem gente que quer, de qualquer jeito, fazer de Jesus um religioso. Seu Jesus não era religioso. Ele cumpriu o que o Pai pedia para ele fazer. E foi isso. Foi isso que foi pedido. Para reunir eles, repartir o pão, lavar os pés. Primeiro lavou os pés, ok? E depois partiu o pão, ok? Vamos lá. 26, né? Respondeu Jesus, isso aqui eu já falei, que ele ia molhar e aí aqui fala assim, no final do versículo, fala assim: então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão, um outro Simão, ok? Entre aqueles discípulos do Senhor Jesus, tinha várias pessoas com os nomes repetidos, ok? Se depois for ver direitinho, tinha 2 Judas, 2 Simão, por aí, mas vamos ficar com o foco aqui. O 27.
Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Ali, o Satanás já estava rodeando. O Satanás já estava rodeando, só esperando a hora. Quando o Senhor Jesus falou para o discípulo, para João, apóstolo João, que ainda era um discípulo, quando falou assim, olha, eu vou molhar o pão e aquele a quem eu der é o que vai me trair. Deu o pão e assim que Judas comeu, Satanás entrou no Judas. Só estava esperando aquela cena acontecer. Ok, gente? E aí, 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, tá vendo? O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. E aí o Senhor Jesus falou, é assim que eu vou para a cruz? É desse jeito. Eu já sei, eu já conversei com o Pai. Já está tudo acertado entre eu e o Pai. Vai logo, faz o que tem que fazer. Ok? Aqui o 28. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Entendeu? Ninguém estava entendendo. Por quê? Porque eles ficavam ali perguntando para o Senhor Jesus meio que em código. E tinha bastante gente. E só aquele que está mais perto do Senhor Jesus que entendeu. Ok? Olha lá. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava ali dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Ele estava tão inocente ali, gente. O Senhor Jesus tinha explicado, foi lá para o jardim, levou aqueles 3 mais para perto dele para orar, os 3 dormiram, o Senhor Jesus chorou ali, fez aquela oração que eu creio que João 17 é aquela oração ali, e, ok? Mas muitos dos discípulos dele não estavam entendendo nada. Quando Judas saiu, os outros discípulos que não tinham ouvido, percebido. Ai, Santo Pai, Deus está falando aqui, gente. Fique atento com as coisas, viu? Fique atento, presta atenção em tudo, fique atento. Aqueles discípulos, tem discípulo que não entendeu nada, porque não estava atento. Só quem entendeu era o que estava atento. João estava atento, Pedro também estava atento. Que Pedro mandou perguntar, para falar para João perguntar. Eles estavam atentos. Ok? Em tudo. Você está atento no evangelho, você está atento nas profecias. E se não estiver atento nos evangelhos, nas profecias, você não vai estar entendendo nada. Nada, nada. Você pode estudar com messiânico, você pode estudar com nazareno, você pode estudar com judaísmo, você pode estudar com cristianismo, você pode estudar com evangeliquez, você pode estudar com quem você quiser. Mas se você não estiver prestando atenção nos evangelhos e nas profecias, você não vai entender nada. Assim como aqueles discípulos não estavam entendendo nada do que está acontecendo. Ok? Aqueles outros. Ao 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus diz: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Ai, mas como, Senhor? Como, Senhor? O Senhor vai para a cruz, vai sofrer tanto, e o Senhor está falando que o Filho do Homem vai ser glorificado? E que Deus vai ser glorificado em você lá na cruz, Senhor. Derramando seu sangue, sofrendo, sendo humilhado. E você vai ser glorificado, Jesus? O Senhor Jesus já estava vendo a glória. Não foca o seu pensamento no problema. Foca na glória. Aleluia. Aleluia.
Eu nem lembrava desse versículo, gente. Olha, ó, depois, o 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Mas peraí, ele estava sendo traído. Santo é o nome do Eterno. Tenha compaixão de nós, Senhor, para a gente entender, porque é forte essa palavra. É forte, gente. Ele estava sendo traído, mas Deus ia ser glorificado nele. Olha o 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificou o Filho nele mesmo e glorificará em breve. Então era assim, é assim, Pai, Filho e Santo Espírito. Eles são tudo glorificados. Quando glorifica um, está glorificando o outro. E o outro está glorificando o outro. E o outro está glorificando o outro. É o que está aqui, gente. Aqui no 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorifica o Filho, que é ele. Ok, gente? Jesus está glorificando Deus, Deus está glorificando Jesus. Pra vocês entenderem melhor. Ao 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Ali o Senhor Jesus já não está mais nem chamando de meus talmidim, que é alunos, discípulos. Ele já estava chamando de meus filhinhos. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, quer dizer, ao povo de Judá, acho que seria melhor assim colocar, né? Como eu disse ao povo de Judá, que é a tribo, ok, gente? Agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Naquele momento não era para os discípulos ir para onde o Senhor Jesus ia. E o Pedro temou e foi, chegou lá, negou. Nós não podemos ser teimoso. O problema é que a gente é teimoso. Deus livrai-nos em nome de Jesus. Ao 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ok? O conselho do Senhor Jesus ali é: amem uns aos outros, fiquem juntos, vocês fiquem juntos. Um dê força para o outro. Eu vou para a cruz, mas vocês se unem, permaneçam juntos. E o pedido, depois, até quando o Senhor Jesus vai subir ao céu, o Senhor Jesus continua falando: fiquem juntos e fiquem em Jerusalém. A união, gente. A união. Não tem igreja se não tiver união. Nós somos uma partícula da igreja. Se você não quer unir com outras pessoas que têm a mesma fé que você tem em Jesus de Nazaré, você está renegando. Você não está querendo ser igreja, mas você não está cumprindo, na realidade, o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus falou que era para eles amar uns aos outros, ficarem unidos. Ok? E depois, até da morte do Senhor Jesus, até o Pentecostes, sabe quantos dias dá? Dá 50 dias, gente. E eles tinham que estar juntos. Um ajudando o outro. Tendo o mesmo desejo, o mesmo pensamento. O traidor já tinha sido tirado. O traidor ia ser tirado. O Senhor Jesus ia morrer, o traidor ia ser tirado. Mas aqueles ali tinham que ficar unidos. 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 Se você crê que a igreja de Cristo, corpo de Cristo, você precisa estar unido com quem crê nele, ok? Aleluia. 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aleluia. Quem é discípulo de Jesus? Aquele que é unido com o seu irmão de fé. Não com o traidor. Vai ter traidor, tem traidor.
por aí dizendo que é seguidor de Jesus. Tem traidor, mas Deus vai te dar discernimento, você vai saber quem é o traidor. Você não vai se unir com o traidor, você vai se unir com aquele que tem a mesma fé que você. Ok? Porque o Judas aqui ia ser tirado. Só ia ficar os 11 discípulos. E mais o povo que seguia o Senhor Jesus também. Tinha mais gente. Ok? Tinha mais gente. Tinha as mulheres. Tinha um bocado de gente, viu, gente? Vamos lá, o 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Agora vocês não vão me seguir. Mais tarde a gente se encontra. Depois de 3 dias. Né? Seguirão mais tarde aqui, gente. É depois de 3 dias. Ok? Depois de 3 dias vocês me seguirão. Vou estar com vocês. Mas agora, nesse momento, onde eu vou, vocês não podem ir. Ok, gente? Ele ia ser preso. Aí vem Pedro. Pedro não se contentava com... Jesus falava, mas ele queria falar também. Tem gente que é assim. Jesus está falando, mas quer dar a sua opinião, e muitas vezes a opinião errada. Porque está falando na alma, não está falando no espírito. Muitas pessoas confundem alma com espírito. É no espírito nosso que o Espírito de Deus habita. Mas às vezes a pessoa é almática, ela fala na alma e ela não entende nada. Jesus está falando para ela, olha, não vai poder ir. E Pedro vai e fala. 37. Ok, gente? Estou lendo o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Eu darei a minha vida por ti, porque eu não posso ir com você agora. Por que eu não posso? Pedro era insistente, Pedro era teimoso. Ele era teimoso. Mas vamos ver o que aconteceu? Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes a gente fala demais, né? Nós precisamos da força do Senhor, da coragem dele. Tem muita gente aí, eu vou passar para a grande tribulação, se achando. Mas quando vem a grande tribulação, muitos vão negar Jesus, muitos vão afastar, muitos vão. Por quê? Porque estava igual Pedro, se achando. Enquanto você não está vivendo uma coisa, é fácil você dizer que você vai viver aquilo. Passa por aquilo para você ver. Enquanto a gente não vive o problema que o irmão está vivendo, é fácil a gente julgar o irmão. Ou a irmã, seja quem for. É fácil a gente julgar. Agora vai se pôr na pele dela e viver o que ela vive, que aí você vai entender. Ok, gente? Então, é isso aí. Ele já deu a vida por nós, já ressuscitou. E agora quer nos dar força, nos ajudar a seguir em frente, mesmo na luta, mesmo na batalha. Ele está conosco, não nos abandona. E nós venceremos no nome de Jesus de Nazaré. E iremos para o lugar que Ele está preparando para nós, ok? Lugar de glória. Ok? Aleluia, glória a Deus. Ficam todos na paz, na shalom, até qualquer hora. E finaliza aqui o capítulo 13 de João, o Evangelho. Leia em casa que você vai entender melhor. Que o Espírito Santo te ajude a entender muito bem. É muito interessante. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente
percebe um versículo que a gente não se atentou antes. Ok? Paz, shalom.